Hoje é 21 de outubro de 2019, são 9 horas e 12 minutos. Uma segunda-feira promete ser razoavelmente quente, 20 graus, quiçá. Por aí. O jornal Estado de São Paulo, na página 2 e página A3, tem duas notícias, entre outras, que vale a pena comentar sinteticamente. A primeira, correspondente a artigo de Carlos Alberto de Franco, Drogas, STF e ativismo judicial. Termina o articulista, que é muito bom por sinal, afirmando qualquer mudança no tema das drogas só terá legitimidade no âmbito do Congresso Nacional. E não no Supremo Tribunal que a sociedade brasileira está representada. A preocupação com o consumo de drogas no Brasil, se enorme não for, deveria ser. Porque centenas e centenas de jovens de ambos os sexos estão postas a centenas ao perigo terrível representado pelas drogas postas a consumo, legais ou não, vendidas ou não em farmácia, pouco importa, mas sempre perigosíssimas e viciantes. Seria necessário que houvesse um programa muito sério, seríssimo, para o enfrentamento desse tema, que é horrível. E não há de ser o Supremo Tribunal Federal a sede adequada a se enfrentar o problema, nem mesmo a liberação da maconha há de resolver o problema, porque a maconha, no fim das contas, é uma pequeníssima porta de entrada para o vício dos drogados. Na página A.3, há também, um editorial, a doutrina do Ministério Público. Alguns setores dessa eminentíssima repartição do poder, alguns setores dessa eminentíssima seção do Poder Executivo, segundo se afirma, algumas delas têm examinado a perseguição ao crime com violação de uma série grande de pressupostos regulamentares e legais atinentes à perseguição, sim, ao enfrentamento prático da persecução. O Ministério Público tem vindo, em grande parte, atropelando a lei e muitas vezes encangada a instituição em juízes que não têm em conta a imparcialidade do poder jurisdicional. Visa-se nesse editorial do Estadão uma espécie de saída honrosa para o procurador da República, Deltan Dallagnol, negociando ele um acordo qualquer para que isso não signifique desistência ou abandono do enfrentamento da Lava Jato. A Lava Jato, diga-se, está nos seus últimos movimentos. Perdeu força, encerra-se nela própria, com exemplos catalisantes, é evidente, de punição dos infratores encontrados, mas é tempo já de que as coisas se estabilizem e que a perseguição penal recomece o seu caminho, que seria um caminho normal e não extravasante,
dos permissivos postos regularmente na legislação em vigor. Sim, há representantes do Ministério Público com plenitude do aplauso dos juristas brasileiros. Dallagnol, com certeza, não é um deles. E este velho escriba do direito penal conhece muitos promotores de justiça equilibrados, sim, e igualitários a ponto de pedirem, em sustentação oral, a absolvição de um ou outro réu posto a julgamento no segundo grau. O escriba não lhes dá os nomes, mas são profundamente honrados pela classe dos advogados. Ao mesmo tempo, o escriba, este escrivinhador, que é muito antigo no ramo, antigo a ponto, inclusive, de estar já advogando há alguns anos, quando explodiu a chamada Revolução de 1964, ou o golpe de 1964, o escriba tem exemplos também práticos na memória e, se preciso, pode escrever a respeito, de representantes do Ministério Público ao tempo, que formaram praça nas chamadas comissões gerais de investigação. E não só formaram praça, mas chegaram a presidi-las, agindo parede e meia com o estado de força implantado no país. Não é hora nem tempo de se pensar nisso, mas é preciso estabelecer, sim, parâmetros para que a instituição venha e continue a aconselhar os nossos doutrinadores e os nossos legisladores num caminho certo para a regulamentação da persecução criminal no país. Há, sim, aspectos que precisam de um enfrentamento muito sério, muito agressivo, sempre dentro da lei, do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos próprios advogados, que não são assim tão encangados num lado só da aplicação e na destinação do direito penal. Não, nós costumamos contribuir bastante para as coisas se equilibrarem no nosso país. Mas esse artigo, a doutrina do Ministério Público, que é a posição oficial do Estado de São Paulo, do Estadão, e também esse artigo, essa contribuição de Carlos Alberto de Franco, são muito importantes nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2019, para se ter ideia do que vale a imprensa enquanto procura cooperar para que a acusação e defesa e o respeito à legalidade sejam verdadeiramente ativas nesta nossa nação tão sofrida. Dito isto, vamos ao trabalho, são 9h17. É preciso ser rápido, porque o leitor e o ouvidor hoje se cansam nesta perseguição, sim, angustiada pela sobrevivência. Diga-se um bom dia a vocês todos e la nave va.